Como anda a sua conexão com Deus? Você segue os ensinamentos dele? Conta pra mim qual foi o seu primeiro contato com ele. Vocês estão ligados e conectados? Eu sou a Ju e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que é novo por aqui, deixa aquele like, né, para dar uma moral para coleguinha de vocês. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e simbora! Sejam bem-vindos ao meu novo formato de conteúdo, gravando o que eu gosto e da maneira que eu gosto. E para começar essa nova etapa de conteúdo aqui no meu canal, eu resolvi hoje falar para vocês sobre a minha conexão com Deus e sobre a minha fé. A princípio, vocês podem achar que esse não é um vídeo, como eu posso dizer, muito interessante, mas acredite, você pode se surpreender por aqui. Eu vou começar com meus pais, então nada mais correto do que começar pela base familiar. A maioria dos meus familiares são protestantes, pelo menos os que eu conheço e os que eu convivo. Parte da minha mãe, minhas primas, meu tio, né, especialmente falando, o irmão dela que eu tô falando, né. Minhas primas são todos evangélicos e o meu pai também, a família dele, eles são evangélicos, ele se diz evangélico, o irmão dele também. E minha mãe foi batizada na igreja católica, mas não se rotula. Mas eu acredito, aliás, eu tenho certeza que a afinidade dela é mais com a igreja evangélica. Então eu cresci assim, nesse meio, e eu não morava com a minha mãe, eu morava com a minha avó. E quando eu vim morar aqui com a minha mãe, ela tinha um amigo dela, e ele falou assim, olha, coloca ela na catequese. E isso eu comecei indo pra catequese da igreja católica. E lá eu fiquei até 2013. Eu me criei na igreja católica, mas eu só me batizei em 2011, tá? Eu me batizei logo quando eu fui fazer minha primeira Eucaristia, eu segui todos os passos, eu fiz catequese, eu fiz a minha primeira Eucaristia, e quando eu saí eu tava fazendo os ensinamentos para a crisma, porém não cheguei a me crismar. E foi no catolicismo que eu tive o meu primeiro contato com Deus. Em uma reunião do grupo de oração, eu senti as minhas mãos suarem, o meu coração acelerar. Eu sabia que meu coração estava sendo visitado. E mesmo estando ali diariamente, porque eu fazia parte de diversos grupos, eu fazia parte do grupo de oração, fazia parte da pastoral familiar, grupo de dança, EPJ, todos os movimentos, tudo que eu estava enfiada em absolutamente tudo. E mesmo estando ali diariamente durante anos, não era frequente aquela sensação que tomou meu coração naquele dia. Eu não sentia aquilo com frequência e não era culpa do ambiente que me rodeava, das pessoas que me rodeavam. Era culpa minha, porque a minha fé não era forte o suficiente para me conectar constantemente com o nosso Criador. Mas a primeira vez a gente nunca esquece, e essa foi a minha primeira vez, inexplicável, e foi coisa de sentimento mesmo. Só quem já sentiu essa conexão, quem sentiu essa presença, quem já foi visitado, sabe do que eu tô falando, é surreal, é confortante, acalma, você nem se sente nessa dimensão. Nessa eu fiquei na igreja católica durante esses anos, e no ano de 2013, eu saí da igreja. Eu saí porque eu fiz escolhas erradas, eu me joguei no mundo não, porque no mundo todos estamos, eu nem gosto muito dessa expressão. Mas eu saí da igreja católica, fiz escolhas muito erradas, e o passado é o passado, eu não vou me debruçar nisso, porque ele me deu a chance de ser quem eu sou agora. Então, eu me afastei da igreja no ano de 2013, saí completamente, e aí eu comecei as minhas experiências na igreja evangélica. Eu fui visitar muitas igrejas, porque eu tenho muitos amigos até hoje, né, que são de igreja evangélica, e eu comecei a visitar, fui para células, né, fui para reuniões de jovens, e então eu comecei a visitar principalmente a Universal. Tinha eu não lembro, mas acho que era eu mais um, eu não lembro se era isso, sei que tinha uma camisa azul na época, eu não lembro muito bem, mas era uma coisa de jovem, e eu ia à tarde, não lembro se era dia de sábado, mas eu fui muitas vezes lá, muitas mesmo, e foi lá que eu ouvi uma das frases que eu levo eternamente pro meu coração. E mesmo não estando nesse segmento, não estando, eu acredito que veio de Deus, porque foi palavra de confirmação para minha vida. Eu nunca duvidei que veio de Deus, eu levo como lição, como base, até hoje,
aquelas palavras que eu ouvi, né, em um ambiente que não foi o que eu cresci, com pessoas que não acreditam muito no segmento da religião que eu cresci. Mas também foi no evangelho, no protestantismo, é porque eu sempre uso essa expressão, não quero ofender ninguém, mas foi lá também que eu ouvi as piores ofensas da minha vida por ser devota de Nossa Senhora, por acreditar na Igreja Católica fielmente e cegamente. Então eu vi coisas que eu não diria para nenhuma pessoa em momento algum, né? Eu vi muito ódio no coração das pessoas e eu não tô generalizando, eu não vou fazer isso porque não foram todas as pessoas, não foram em todos os lugares, mas quando a pessoa me convidava para aceitar Jesus, porque eu recebi esse convite diversas e diversas vezes, eu já falava que eu já aceitei Jesus e que eu estava afastada da Igreja Católica, mas que eu já tinha aceitado Jesus na minha vida, que eu era batizada e consagrada. Então, aí quando começava a repreensão comigo. Depois de tantas decepções, né, eu parei de frequentar qualquer ambiente religioso, né? Eu parei e aí eu tava na minha adolescência, eu tava no ensino médio, e aí você começa a estudar, né? E aí você começa a criar muitas dúvidas sobre do que você foi ensinado a vida inteira, né? E eu tinha um professor que ele colocava minha fé em teste a todo momento por todas as teorias e eu comecei a estudar, porque para você falar de algo, você tem que ter domínio. Então, para me defender e para justificar a minha fé, as minhas escolhas, para justificar as ações da religião que eu acreditava muito, eu comecei a estudar. E foi estudando que eu deixei de acreditar. Então, eu perdi totalmente a minha fé. Estudando, eu achava que estava tudo muito contraditório, muito louco. Eu, com certeza, absolutamente desacreditei totalmente da existência de Deus. Acreditei que não era possível, né? Me desconectei, achei que tudo que eu tinha vivido era somente coisa que foi imposta na minha cabeça, que não era aquilo. Então eu perdi completamente a minha fé. Só que no ano de 2015, né? Isso aconteceu entre 13, 14, aí 15. No final de 2015, para ser bem mais exata, eu passei por uma situação um pouco complicada e eu fui jogada ao chão, né? Passei por uma situação um pouco complicada na minha vida pessoal, né? E eu, como eu posso dizer, eu me senti muito só, porque eu não compartilhei muito para as pessoas nesse momento. Eu peguei ele para mim e achei que eu poderia resolver ele sozinha. Então, eu senti muita falta de abraço, de alguém me dizendo que ia ficar tudo bem. Vou chorar nesse vídeo, tá? Então, ufa, eu tava nesse período, eu tinha alguns amigos comigo, mas eu ainda tava me sentindo muito só. E uma noite qualquer, eu, em prantos, me senti abraçada, um amor inexplicável, uma sensação que eu acharia que eu não sentiria nunca mais. Então daí eu comecei a assistir algumas pregações no YouTube e foi recomendado para mim uma pregação de uma YouTube, ela não é YouTube, ela é pregadora, Tainá, ela é pregadora da Igreja Católica, da Renovação Carismática, e ela tava falando sobre Nossa Senhora. Então eu assisti aquela pregação de 49 minutos com muita atenção e logo após eu assistir, eu senti um abraço de mãe. Eu não quero nesse vídeo falar que eu não tenho sentimento, nenhuma boa relação com a minha mãe, porque na verdade eu tenho, quem me conhece sabe, é uma relação mesmo de amiga, só que para aquele momento eu tava muito fechada, passando com aquilo eu mesmo, então eu senti um abraço de mãe inexplicável e foi ali que eu voltei a acreditar em Nossa Senhora, na sua intercessão e acreditar que ela cuida dos seus, sabe? Então eu voltei a acreditar. Só que aí a fase ruim passou, eu fiquei um pouco melhor. E daí as dúvidas surgiram novamente, os questionamentos novamente presentes. E foi aí que eu, né, mais uma vez, achei que foi meu psicológico querendo conforto. E novamente eu deixei de acreditar em tudo. Novamente eu pensei nas respostas que eu não tinha para as minhas perguntas, me afastei novamente. Então,
mais uma vez eu perdi totalmente a minha fé. E foi aí que Nossa Senhora me jogou de novo lá no fundo do poço, para me mostrar que eu deveria agradecer a quem tinha me tirado de lá. Me fez lembrar que alguém me tirou dali, que alguém me deu uma nova chance. E foi aí nesse período de nova chance que eu me conectei com Deus de uma forma que eu nunca tinha me conectado antes em nenhuma religião que eu frequentei ou visitei. E desse dia pra cá, eu confio e acredito nele cegamente. Eu sei que ele é... Gente, desculpa todo o barulho de fundo, não tem como. Eu moro numa avenida movimentada, vizinhos perto, mas eu espero que esteja dando para vocês escutar perfeitamente o vídeo. Né? Se eu, na hora que eu for editar, se eu ver alguma parte baixa, eu coloco legenda, alguma parte que não for muito compreensível. Então, né, eu voltei pela dor e foi ali que eu comecei a conhecer um Deus muito diferente do Deus que eu ouvia por aí, porque o Deus hoje que eu sigo fielmente, que eu acredito e que eu entrego a minha vida na mão dele, o meu destino, as minhas escolhas diariamente, é um Deus vivo, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus que é justo, mas que é bondoso, um Deus que é leve, um Deus que não permite, um Deus que não agride, um Deus que não impõe, um Deus que te dá a liberdade de ir, de errar e de retornar, sabe? Então, o laço de confiança, de crença que eu criei foi muito mais forte fora. Hoje, eu não frequento nenhuma religião e eu não tenho o mínimo interesse de voltar a frequentar nenhum segmento. Eu poderia finalizar esse vídeo falando para vocês das lições que eu aprendi, falando para vocês que não se deve nunca duvidar da fé, que a gente tem que acreditar no que se sente. Só que infelizmente eu não aprendi nada, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu continuo com todas as minhas dúvidas, eu continuo com os meus questionamentos, eu continuo com as minhas perguntas sem respostas. Só que eu acredito no que eu senti em todas as vezes que eu me senti abraçada e confortada. Então, por isso que eu sei que ele vive e que eu posso crer no amanhã. Eu sei que Nossa Senhora abraça e dá colo de mãe para quem precisa. Eu sei que ela intercede por nós e eu acredito fielmente nisso. Então, é nisso que eu acredito em Deus. Eu acredito que existe algo maior, eu acredito que a bondade, o amor e a misericórdia existe, sabe? Eu não acredito em um Deus que julga as pessoas por crenças, opções sexual, por nada disso. Como eu falei pra vocês e já repeti diversas vezes, eu conheci um Deus de amor, justo, mas de amor. Só pra finalizar, é o Deus que eu sinto, o Deus que eu vivo, que eu conheço, ele está em mim. Eu sou a igreja, sabe? Por mais que eu esteja, que eu não siga os seus ensinamentos, que eu sei que eu não estou entregando a minha vida completamente a ele, que eu sei que eu sou falha, que eu peco. Por mais que eu reconheça todos os meus pecados, eu sei que ele não me abandona e que ele está comigo hoje, né? Que ele está comigo agora, que ele está comigo sempre e que ele não vai me abandonar. Eu sou a igreja e Deus está em mim. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima.